115 anos, carregamos o orgulho de sermos brasileiros e o compromisso com a excelência. Nas grandes celebrações e também nos momentos mais simples, porque entendemos que cada instante merece ser vivido. Seguimos honrando nossa tradição, inovando com propósito e levando qualidade em cada garrafa. Salton, 115 anos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada de Herança e Legado. E nesse episódio o nosso foco é investimentos, investir através de gerações. Eu tenho aqui comigo o Adriano Fraga, consultor da MB Multifamily Office. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado pelo convite. Bacana. Eu tenho aqui também o Daniel Azevedo, também da MB Multifamily Office, é gestor de portfólio. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Carlos. Bacana. Então, rapazes, a gente está aqui para falar de investimentos e contando as histórias das famílias que a gente já atendeu ao longo da nossa história. Obviamente, nós vamos manter essas histórias, as famílias em sigilo, mas nós vamos falar de questões bastante íntimas e bastante dramáticas ali daquelas famílias, né? E eu gostaria de, antes de começar a contar as histórias, Adriano, te perguntar o seguinte: se a gente está falando de investir ao longo de gerações, se a gente está falando de herança e legado, de deixar para o futuro, por que falar de investimento é tão importante e não só falar da questão mais dura, sucessória mesmo? Excelente pergunta, Carlos. Eu acho que o ponto-chave aqui é que a maioria das pessoas, a maioria dos clientes entende bem o motivo de ter juntado patrimônio e para que serve esse patrimônio na sua vida. E pode ser motivos diversos, motivos distintos, como, por exemplo, trazer segurança para a família, como, por exemplo, buscar o atingimento da liberdade financeira, ou até mesmo como objetivo de, simplesmente melhorar o padrão de vida da sua família, melhorar a qualidade de vida, poder viajar ou adquirir algum bem. Então, isso está muito claro para a maioria das pessoas que pensa a acumulação de patrimônio. Mas um ponto que a gente não pode deixar de nos atentar é como que cada classe de ativo, cada pedaço desse patrimônio, ele se comporta no atingimento de um determinado objetivo para aquele indivíduo. Afinal, quando nós pensamos em investimentos, nós temos que entender que cada classe de ativo atende a um propósito, tem um objetivo dentro da carteira do cliente. Então, hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho mais essa questão da alocação em si e como isso perdura no tempo aí entre gerações, que é o tema geral aqui do nosso evento. Bacana. Podemos começar com os casos, então? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o primeiro caso que a gente traz aqui para o pessoal hoje é o seguinte. Uma família, com recursos vultosos, mas com os recursos espalhados em 5 instituições financeiras diferentes. Cada uma dessas instituições trabalhava a estratégia do seu jeito. Apesar de um pouco alinhada com os interesses da família, cada uma das 5 instituições tinha a sua estratégia independente das outras, sem enxergar a estratégia alocada no outro player. O que isso traz de problemas, de custos e de desafios para a família? Parece que é um problema pequeno, né? Parece que está diversificado. Coloquei meu dinheiro em 5 lugares diferentes, não estou diversificado? Qual é o problema disso? Esse é um caso muito interessante, Carlos, porque eu tive a oportunidade de me reunir presencialmente com essa família e talvez o elemento de tomada de decisão para que eles se tornassem nossos clientes foi justamente esse desconforto com não entender o próprio patrimônio, né? Então, tinham lá 5 instituições, cada uma com a sua diversificação e muitas vezes essa diversificação de patrimônio ela acaba não se conversando entre as instituições. Afinal, o gerente da casa A não sabe como é que está o restante do patrimônio na casa B, C e D. O assessor na corretora XYZ também não entende como está o restante do patrimônio e muitas vezes isso dificulta em você ter um portfólio harmônico que atende ao objetivo daquele cliente, né? Então, esse foi o principal desconforto, além de ter uma dificuldade muito grande em entender os próprios recursos, entender a própria carteira. Sim, lá pelas tantas o cara não sabe mais nem o que tem de liquidez, o que tem de... nem qual é a rentabilidade global, né? Exatamente. Porque né? uma subiu 10, outro caiu 1, outro subiu 5, é uma bagunça. Além do desconforto para entender um pouco melhor o patrimônio, tem que fazer 5 reuniões com 5 gerentes distintos para tentar montar esse quebra-cabeça e minimamente ter uma visão geral de como o patrimônio estava alocado.
E como gestor de portfólio, Daniel, que problemas que tu vê nesse tipo de diluição ou de, entre aspas, diversificação potencialmente falsa? Sim. Tem muitos riscos embutidos, né? Muitos riscos escondidos, como o Adriano mencionou ali, né? Como cada gerente puxa a brasa para o seu assado, né? Vamos colocar dessa forma, eles fazem as alocações. Só que como eles não conversam entre si, tem muitos riscos sobrepostos, né? O que é isso? A gente tem no Brasil o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que ele garante ali, ele dá essa segurança para o investidor que a alocação até R$250 mil por CPF, né, dentro daquela instituição, estaria garantido, né? Se a instituição viesse a quebrar, a instituição investida viesse a quebrar, o cliente conseguiria o dinheiro de volta. Instituição bancária, né? A instituição bancária, exatamente. Então, mas se o cliente tem 5 instituições diferentes e era o caso dele ter o mesmo ativo em 3 das 5 instituições, o somatório dos saldos ultrapassava o FGC. Então, esse cliente estava com esse risco de ter uma alocação não protegida pelo FGC, ele não sabia disso e os gerentes também não sabiam disso. Cada um dos gerentes estava achando que estava protegendo o seu cliente. Exatamente. Mas, na verdade, não estava porque ele não enxergava a posição do outro. Perfeito. Dentro de cada uma instituição, de forma isolada, o cliente estava protegido, mas quando a gente consolidava o patrimônio, a gente via esse risco. E isso é bem curioso, porque na MB a gente tem um mantra, né, muito repetido pelo sócio fundador, né, o seu Birajara. Ele falava que nenhuma instituição, por maior ou melhor que ela seja, consegue oferecer em todo momento, né, os melhores produtos e serviços para o cliente. Então a gente tem como um dos pilares centrais da MB a diversificação também por instituições, né? Mas essa diversificação, ela só é eficiente, ela só de fato funciona quando a gente tem uma figura que consolida tudo, né? No caso aqui representado pelo Adriano ali como consultor. Então, sem uma pessoa central que coordena as 5 instituições, a gente acaba incorrendo nesses riscos ali de sobreposição de estratégia. Ou seja, nesse caso a solução não foi fecha 2 ou 3 dessas contas e centraliza nas outras. Não. A diversificação em diferentes instituições é importante. Sim. O desafio é a inteligência que orquestra tudo aquilo ali ao mesmo tempo, correto? Perfeito, exatamente isso. E às vezes a gente acaba observando que dentre essas instituições, a gente olha que uma ou outra, uma ou duas, às vezes também sobrepõe a mesma quantidade de ativos. Porque hoje a gente tem visto bastante que tem alguns excelentes shoppings financeiros, mas de modo geral o produto tem sido commodity. Então vai muito da expertise do consultor. Ou seja, commodity quer dizer que tem em todos, né? O produto financeiro A ou B tem na instituição 1, 2, 3 e 4, igualzinho. Perfeito. Aí é muito da expertise do consultor identificar junto ao cliente ali o relacionamento que ele tem perante essas instituições e os que ele não tiver um bom relacionamento e também essa instituição não tiver nenhum produto diferenciado, daí a gente pode acabar por encerrar, porque também é uma coisa a menos ali para o cliente estar se preocupando, né? Um saldo que ele não acompanhava, não tinha um acompanhamento mais próximo ali, então a gente acaba trazendo, né, enxugando um pouco mais essa quantidade, não necessariamente fechando tudo e concentrando numa só. Isso aí a gente não atua dessa forma. Bom, e já que a gente está falando de investir através de gerações, né, quais são os problemas geracionais, né, para a estrutura familiar que isso gera, de não ter essa visão holística, e como que vocês solucionaram o problema dessa família de estar descentralizada? O ponto-chave eu acho que retoma o início da minha fala, quando a gente diz que os investimentos eles precisam atender a um determinado objetivo. Então, nós pensamos em investimentos como um asset allocation, que é uma diversificação talvez ideal ou mais próxima do ideal para um determinado indivíduo, para uma determinada família. É muito difícil a gente conseguir... Vou usar um exemplo prático para que o nosso público entenda de maneira mais fácil, né? Mas pensemos que 30% em investimentos internacionais seja o ideal para aquele cliente. Né? Se eu tenho 5 instituições que não se conversam, talvez esse cliente ele esteja abaixo desse ideal de 30% de alocação lá fora, ou talvez ele esteja até com excesso de alocação lá fora, justamente por esse portfólio não estar se conversando entre si e quem atende esse cliente também não conversa entre si. Então, o que nós fizemos nesse caso? Primeiro que a gente identificou que realmente na prática o receio do cliente ele se materializava, ou seja, o portfólio não tinha um asset allocation estrutural que fizesse sentido para aquela família. Estava bagunçado. Estava totalmente bagunçado. O cliente, por exemplo, ele tinha muitos fundos multimercados na carteira, vários fundos multimercados com a mesma estratégia. Ou seja, tem 10 fundos na carteira, mas todos fazendo exatamente a mesma coisa. Zero diversificação. Exatamente. Então, só tenho diversificação de nomes, mas não de estratégia, o que é um problema. Então, primeiro passo, nós identificamos
como que estava aquele portfólio, propomos então uma alocação coerente para aquela família e fomos para a prática, né? No qual nós então determinamos ali que ficaríamos sim com todas as instituições, mas rebalancearíamos essa carteira para que o portfólio então ele tivesse aderente ao objetivo. E outro ponto muito importante, que nem o cliente consegue se dar conta, né? Justamente por essa diversificação em várias instituições. Cada uma apresenta um relatório diferente. Cada instituição tem um profissional diferente. Dentro do Family Office, o que é a primeira coisa que nós fazemos? É consolidar todo esse patrimônio num único relatório para poder fazer essa alocação, esse asset allocation que eu me referi. Então, nós colocamos todos os ativos dentro de um único relatório para nos dar uma visão global desse portfólio e daí sim a gente consegue fazer as divisões ali, entender, precisamos de 30% em IPCA, já tem 10% nessa instituição, mais 15 aqui, mais 5 lá, ok, fechamos os 30% que eram necessários, vamos para a próxima classe de ativo ou ativo em específico, né? Então, ter um relatório consolidado e ter um elemento que o Daniel trouxe muito bem, né? Que é um elemento central nessa relação, ajuda muito a coordenar a estratégia desse cliente. Nessa toada do relatório que o Adriano mencionou, o início, né, do trabalho que inicia ali com a consolidação do patrimônio, dali a gente faz uma análise, é bem curioso porque já tivemos vários casos, na verdade, dos clientes com contas em muitas instituições que quando a gente consolidava o patrimônio, eles não sabiam que aquele era o total que eles tinham de volume financeiro. Clássico, né? Ele não sabia quanto dinheiro a família tinha. Exato. E passou a saber depois da consolidação. Exatamente. Então parece uma coisa simples e em todos os casos que tivemos até então, a surpresa foi positiva. Nossa, a gente não sabia que tinha tanto dinheiro. Exato. As reações como, vocês estão contabilizando o nosso patrimônio imobilizado aí também? E a gente fala, não, é apenas o patrimônio financeiro. E os retornos eram, nossa, eu não sabia que eu tinha tudo isso, né? Bem como tu mencionou. Então, o início do trabalho passa pela consolidação em um único relatório, né? E dali a gente começa a análise, mas acontece esses casos dessas surpresas positivas de descobrir o quanto tem. Bom, que bom que a maioria dos casos é para mais, né? Nosso próximo caso é o seguinte, pessoal. Cliente de bancão, 30 milhões em um banco apenas, tá? Já tinha mais de 70 anos e a saúde já um pouco debilitada, né? Não ainda assim de forma, né, terminal ou já querendo se encaminhar para uma transmissão total de patrimônio, mas já com a saúde despertando alertas. Um filho incapaz, um filho maior de idade incapaz, e tanto o cliente quanto a instituição, o banco, focavam era na rentabilidade e não nas necessidades particulares daquela família. De que problemas a gente está tratando aqui? Muito interessante esse caso, muito interessante. Foi um caso que eu também tive a oportunidade de ter uma participação relevante na família. E percebam que é um contraponto ao primeiro caso, né? Se no primeiro caso nós tínhamos lá 5 instituições e a nossa ideia era trazer uma visão mais global da coisa e mais unificada, quando a gente pensa nesse caso era uma única instituição e esse cliente, a principal dor dele era talvez se sentir refém dessa instituição, né? Afinal, 100% do patrimônio estava concentrado ali. Havia uma discussão, sim, com o gerente sobre os rumos da carteira, mas pouco recurso de manobra para mudar esse portfólio ou para ter uma visão mais ampla do todo, né? Então, foi o caso que nós fizemos o contrário, né? Se a gente pensou em algum momento em enxugar alguma instituição no primeiro caso, nesse nós expandimos o leque, né? Então, até o momento, nós já estamos com 4 instituições com esse cliente, o que nos trouxe um repertório, né? Um leque de possibilidades de ativos muito maior. Mas o que era a grande dor desse cliente? Eu acho que o que é o grande ponto desse caso que tu está trazendo agora? O cliente estando em uma instituição ou estando em 4, 5 instituições, talvez seja menos importante a questão da rentabilidade do que a questão de customizar essa carteira para o atendimento da necessidade desse cliente, né? Então, tu trouxe ali um caso, tem um agravante ainda nesse caso, tá? Ele tem 2 filhos, um dos filhos é incapaz e o outro filho não mora no Brasil, mora nos Estados Unidos.
né? Então, o primeiro ponto que nós buscamos entender desse cliente era essa latência, essa dor grande em cuidar de um aspecto que talvez não seja aquele que estava sendo focado pela instituição. A instituição buscava apresentar um pouquinho a mais do CDI, né, um ganho marginal ali com relação à rentabilidade, sendo que a principal dor, a principal preocupação desse cliente era com o filho incapaz. Né? Na ausência dele, como que esse portfólio ia ser conduzido, como que a estrutura familiar ia atender, como que esse portfólio iria servir aos cuidados daquele filho incapaz aqui no Brasil. Né? Então, foi o primeiro ponto que a gente identificou e a partir de então a gente começou a trabalhar em cima disso. Sim, talvez até essa vontade de uma rentabilidade maior, na cabeça do cliente já fosse pensando no filho, dizer, não, preciso gerar mais volume financeiro para cuidar melhor desse filho incapaz. Mas, no fim, não é isso que ia resolver o problema dele, Sim. né? Até sem uma ferramenta sucessória, que era o caso, né, da carteira desse cliente, não tinha nenhuma ferramenta sucessória. O cliente não tinha um seguro, não tinha uma previdência, não tinha um offshore, não tinha uma estrutura lá fora. Então, a rentabilidade adicional que estava se ganhando na carteira iria se perder no momento da transmissão. Iria se perder com o imposto ali no momento da transmissão. Então, até mais uma frase, né, do nosso sócio fundador, Ali Bira, ele falava que a parte da rentabilidade em si, esse ganho a mais do CDI, 1% a mais de rentabilidade no ano, isso é um fator higiênico. Ninguém elogia um hospital por ele ser limpo. É o mínimo que tu espera de um hospital. Né? Ninguém elogia uma instituição financeira por 1 ou 2% a mais de rentabilidade ali no ano, ou por uma rentabilidade em linha com o CDI. Isso é o mínimo que tu espera. O mesmo trago para nós ali na MB, no nosso Family Office. Rentabilidade, ela existe, ela é uma preocupação nossa, sim, mas o que a gente... não teria emprego, né? Exatamente. Não teria nada para fazer lá. Perfeitamente. Mas o que a gente traz de serviços adicionais a isso é o que, de fato, traz diferença na vida da família. Porque a gente não vai, nesse caso desse cliente que já tinha um patrimônio relevante, nós não vamos transformar ele num cliente rico, ele já é rico. A gente precisa agora adequar os investimentos aos objetivos dele. Então, o objetivo dele era essa preocupação com os filhos, principalmente com o filho incapaz. Então, a gente precisaria pavimentar esse caminho, preparar o território para que a transmissão do patrimônio seja feita da forma menos burocrática possível e menos custosa possível. Então, nesse caso, o foco desse cliente, ou da instituição, no caso, não deveria ser a busca por rentabilidade, que seria um fator higiênico. Seria o a mais, né? Seria a preparação da sucessão, o preparo da sucessão. E nesse caso, já que a gente está falando de sucessão em investimentos, os investimentos offshore têm um papel crucial aqui, né? Sim. O investimento offshore, aquele que é feito de forma inteligente, fora do Brasil, em instituições consolidadas, quase sempre centenárias, que vão ajudar a fazer essa transição de forma, digamos assim, bastante confiável, né? Por uma segurança de contratos que tem nesses países que a gente trabalha, escapando do risco Brasil, né? Das questões até sucessórias e tributárias brasileiras, e bastante inteligente no sentido de que a gente consegue prever bastante as vontades do cliente, né? E executá-las através de investimentos offshore. Perfeito. Como é que isso funciona? Para a nossa família-alvo, por exemplo, a gente adequou eles numa estrutura de trust, que é uma estrutura que tem a blindagem do patrimônio e essa facilidade na sucessão lá fora, né, onde o cliente consegue, o herdeiro, na verdade, né, o beneficiário consegue receber 100% do saldo desse patrimônio sem passar em inventário ali. Sem burocracia de inventário. Sem burocracia de inventário. Esses sucessores, né, o filho, tanto o capaz quanto o incapaz, não vão ter que contratar advogado. É exatamente isso. E de longe, assim, talvez a principal vantagem, né? Essa facilidade. Custos, né? E custos, principalmente custos. Perfeito. Mas varia bastante de caso a caso. Perfeito. E aí, Adriano, o que isso solucionou para o nosso cliente ali no fim, que estava com aquele filho ali, digamos, já pré-desprotegido, né? Já estava, por mais que um patrimônio vultoso, poxa, 30 milhões de reais, mas ele estava desprotegido, né? Que tipo de solução, como ele ficou protegido após as soluções que a gente implementou para ele? Voltando ao caso prático desse cliente, o colega trouxe muito bem ali um dos instrumentos utilizados pensando-se em sucessão patrimonial. Não vou aprofundar muito sobre sucessão patrimonial, porque os outros 2 episódios tratam, de certa forma, do tema também. Mas existem instrumentos jurídicos e existem instrumentos financeiros, né? O trust nada mais é do que um instrumento financeiro.
Além deste instrumento, existem outros dois, seguro de vida e previdência privada. Acaba que esse cliente não tinha saúde para contratar um seguro de vida, nós acabamos aumentando um pouco a exposição dele também em previdência privada. Então, lembra que eu disse no início, o investimento ele precisa servir ao objetivo do cliente? Né? A dor e o problema era sucessão patrimonial. Então, nós começamos a direcionar uma parte relevante dos recursos, talvez 50% até o momento, para ativos que são soluções financeiras para a solução patrimonial. Então, fizemos uma alocação em trust, uma alocação em previdência privada e tem assuntos, tem problemas que eles não são resolvidos nem com instrumentos jurídicos, nem com instrumentos financeiros, que são acordos familiares. Né? Então, o que nós fizemos com esse cliente? Fizemos um acordo familiar com que o beneficiário desse patrimônio, o beneficiário desses ativos que nós fizemos a alocação seria o filho que mora nos Estados Unidos, com o aval, né, para que ele faça então a curatela do irmão na ausência do patriarca. Né? Então, qual que é o nosso combinado? Na falta do pai, o filho incapaz se muda para os Estados Unidos e vai morar com esse irmão que vai ser o beneficiário dos recursos. Né? Então, esse é um acordo global onde a gente consegue costurar todas as pontas. Né? A gente mitiga ali o risco da sucessão, a gente torna mais viável e barata essa sucessão e a gente já dá uma destinação para o patrimônio para aquele que vai ser o responsável por manter, então, o bem-estar do irmão. Né? Então, a coisa está se encaminhando para algo muito redondo e muito alinhado ao objetivo, aos interesses daquela família como um todo. Maravilha. E a gente está muito feliz com o resultado. Só para não deixar passar, porque isso a gente tem essa percepção muito no dia a dia ali, de que as pessoas acham que previdência privada tem a função de gerar uma renda de aposentadoria. Isso não podia estar mais errado, né? No caso, por que a gente usou previdência privada para um cara que já está aposentado, digamos assim, né, e não precisa de uma aposentadoria? Qual foi o uso da previdência privada nesse caso? O ponto é, por que a previdência privada é um instrumento sucessório financeiro? Perfeito. Né? Então, ela se enquadra nessa categoria por não entrar em inventário. Então, esse é o ponto-chave. Porque se eu tenho alguma outra classe de ativo que vai ser inventariada no momento da morte, eu vou ter um problema. Né? Primeiro que eu não consigo destinar, vai para os herdeiros legais, um patrimônio convencional, e na previdência eu já consigo destinar quem vai ser o beneficiário. Né? Então, a previdência privada, por não ser inventariada, ela se enquadra em uma dessas três. Transmite tranquilamente e sem o famoso ITCMD, sem imposto, né? Poupamos aí pelo menos uns 4%, talvez até 8%. Se a gente colocar, digamos, 10 milhões do patrimônio dessa família num VGBL, no momento do falecimento do titular, esses 10 milhões vão administrativamente pro beneficiário. Exatamente. Sem passar por inventário, não paga 400 a 800 mil reais de imposto. Sem dúvida é um ótimo instrumento. É evidente que nós precisamos sempre customizar, né? Porque no nosso Family Office nós não temos um Asset Allocation padrão para todos os nossos clientes. Né? Nós já derrubamos isso por terra. Então chegou o cliente lá, não, senta aqui, agora a gente vai dividir o teu patrimônio 15% em IPCA, nós vamos internacionalizar 25%. Não existe isso. A gente primeiro ouve o cliente, entende a sua dor, o seu contexto e a partir daí a gente faz uma diversificação. Então a previdência privada, sim, ela pode ser um instrumento muito interessante quando se pensa em sucessão patrimonial, não é o único e não serve para todo mundo. Então, o ponto é a gente entender a natureza daquele problema, a peculiaridade daquela família e daí sim entender se a previdência faz ou não. Na maioria dos casos, acaba sim tendo alguma alocação, fazendo sentido, mas não como único, não como a bala de prata, como o cliente trouxe, mas como complemento. Quando a gente pensa em sucessão, quanto maior o patrimônio, mais instrumentos você vai se fazer valer para conseguir fazer um trabalho profissional e que realmente atenda ao propósito. Maravilha. No nosso terceiro caso, aqui foi um estudo de carteira feito por ti, né, Daniel? E então o cliente com um patrimônio bastante vultoso e ele tinha já era atendido por uma consultoria, por um family office, já tinha procurado uma consultoria centralizada. O problema era o seguinte: é um cliente com 62 anos, 2 filhos e o foco dele era a sucessão. Ele tinha, digamos, essa necessidade, esse direcionamento do patrimônio dele já era para a sucessão. No entanto, a carteira tinha 57% alocado em renda variável, em ações, 5% em opções, que para quem não sabe, né, são instrumentos bastante complexos e super avançados para um investidor comum.
Uma operação particular de derivativos já estava com 41% negativo. Sim. E na avaliação, nessa primeira análise, dava a impressão de que era a tese do profissional que foi contratado, que era um operador, um trader pesado, né, aquele que gostava de girar a carteira de renda variável na veia, que é a tese do operador de mercado que estava se refletindo na carteira e não a necessidade da família se refletindo na ação do agente de mercado. Né? Como é que a gente encarou esse desafio lá para resolver a vida desse cliente? De início, encaramos com um pouco de medo, nos assustou, eu confesso, porque em todas as conversas com o cliente, antes dele nos mandar os relatórios, né, de alocação dele, sempre foi uma conversa de um perfil muito conservador, inclusive ele se intitula como perfil conservador. Uau! Sim. 57 em ações 57% em ações. E 5 em opções. Sim, perfeito. Muito bem conservador. E sempre com esse foco de deixar o patrimônio para os filhos dele com a menor burocracia possível, com o menor pagamento de imposto possível. Essas eram as principais pontuações dele. Sou conservador, quero transmitir meu patrimônio da forma mais eficaz possível, eficiente possível. Quando ele nos mandou o relatório dele de alocação, que também era em apenas uma instituição, né? Vale ressaltar, que retoma as nossas conversas anteriores. Então ele tinha tudo numa instituição só e com essa distribuição ali de 57% em ações, 4% em opções, 5% em opções e uma operação muito peculiar que a gente só vê nas certificações financeiras, né? Bem curioso, que não... É o famoso box 4 pontos, box, né? Que a gente só vê na teoria, que ninguém faz uma... Exatamente. Né? Raramente alguém faz uma operação dessa, ele tinha. Perfeito. E tu, pelo entendimento ali, né, do cliente que fez toda a sua carreira ali na parte da construção civil, que não era do mercado financeiro, de perfil conservador, tu vê que é uma alocação que foge, né, desse interesse do cliente. Então tu vê que não foi solicitado pelo cliente esse tipo de alocação. Quando a gente aprofundou ali na consultoria que atende ele hoje, que atendia ele no passado, né, a época do estudo, felizmente ele é cliente nosso agora, a gente viu ali que o head de alocações, né, o chefe de investimentos, ele se vendia como um operador experiente em derivativos e ações, há cerca de 20 anos atuando nessa função. Isso ele vai ao encontro, né, do que o Adriano trouxe no caso passado. A carteira não tem uma bala de prata para os investimentos, né, não tem um asset allocation para cada cliente, mas a carteira do cliente, a carteira de alocação do cliente que a gente faz na MB, ela reflete os objetivos daquela família. Então, o objetivo daquela família é a transmissão do patrimônio, a gente vai ter uma carteira mais voltada para a parte de previdência, para a parte de uma estrutura offshore, que tem essa vantagem, né, principalmente a previdência ali, da não incidência do ITCMD, né, do imposto de transmissão ali no caso do falecimento. Então, a gente fala que essa alocação está bem desenquadrada do perfil, por quê? Porque ações, opções, derivativos é para um perfil arrojado, né, agressivo, arrojado, né, e o outro ponto é que elas entram em inventário. Então, ela não serve a nenhum dos objetivos do cliente, nem a carteira de perfil conservador, nem a parte da transmissão eficiente do patrimônio. Então, foi uma coisa que nos assustou bastante e levantou essa ressalva, né, de que podem ter mais casos em que a carteira de investimento dos clientes não estão muito desalinhadas do perfil e dos objetivos. E por mais que tivesse enquadrado o perfil de risco, digamos que ele quisesse mesmo, tivesse sido pactuado entre o cliente e o operador, né? Não, tá, pode sentar o pé em renda variável e mesmo, está tranquilo, com os outros 40% que me sobram, eu vivo tranquilo, mesmo que fosse assim. Será que esse peso, esse tipo de asset allocation, esse tipo de alocação de ativos é o mais interessante de fazer no Brasil? Sabendo que a Bolsa brasileira ela é muito pouco movida por racional hoje em dia, muito mais por fluxo estrangeiro entrando, né? Por mais com recursos de fora entrando e saindo e movimentando ações específicas. Um mercado muito pequeno, né? Para se ter todo esse recurso. Como que é a visão da AMB com relação a asset allocation, a alocação do recurso offshore, né? Quando a gente está falando de uma alocação assim tão expressiva
em renda variável? Quando nós pensamos em equity, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma preferência maior por internacionalizar o recurso. Equity, que é a renda variável lá fora, né? Exatamente. Participação em empresas de capital aberto, vamos tentar traduzir assim. Por qual motivo, né? Justamente pela instabilidade política, econômica que a gente vive numa economia subdesenvolvida que é o Brasil, né? Então não é, de novo, não está nada escrito em pedra, mas sem dúvida o percentual que vocês trouxeram nesse caso é um percentual bastante significativo para estar concentrada nas empresas aqui. A nossa bolsa ela acaba também sendo muito concentrada em poucas empresas, né? Então se tem uma dificuldade muito grande em se fazer uma diversificação que realmente possa ser saudável para aquele cliente, além de todos os aspectos que a gente citou. Mas o que mais me chama a atenção nesse caso, eu acredito que nós possamos concordar nesse ponto, é que o operador ele tenha deixado, talvez, refletir o perfil dele na alocação do cliente. É evidente que eu, como investidor, eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas preferências, talvez, para o meu portfólio em particular, e às vezes a gente discute muito isso em conjunto, mas é o portfólio do Adriano. É o meu portfólio e ele está aderente aos meus objetivos de vida. Agora, sempre que chega um cliente até a casa, nós jamais podemos deixar que as nossas convicções particulares elas influenciem esse caso, né? Quando nós levamos em consideração uma alocação, eu trouxe aqui a questão dos objetivos daquele cliente. E os objetivos talvez são o guia máximo que vão nortear a distribuição desses ativos na carteira. Mas tem alguns aspectos que vão além dos objetivos e nós precisamos entender, que é, por exemplo, o momento de vida daquele indivíduo. Quando vamos dividir talvez em 4 momentos de vida, tem aquele indivíduo que os investimentos nem deveriam estar no mercado de capitais, mas deveriam estar na construção da carreira, que é o profissional que está recém-ingressando a ter renda, né? Então, esse é um indivíduo que muitas vezes nós podemos ter uma carteira de ativos menor, porque ele deve estar investindo em potencializar o seu conhecimento para poder seguir uma carreira de sucesso no tempo e daí sim angariar recursos, né? Num segundo momento de vida, talvez, daí sim vamos fomentar aqui um crescimento patrimonial em liquidez. Num terceiro momento de vida, talvez vamos priorizar a questão de manter esse patrimônio que foi acumulado ao longo do tempo. E talvez nesse estágio que o colega trouxe, que foi uma pessoa, um cliente já com mais de 60 anos, talvez se pensar em questões sucessórias, se pensar em questões dessa natureza sejam mais importantes, e isso precisa refletir no portfólio. Porque se eu estou pensando em transmitir patrimônio, eu não posso pensar exclusivamente em ativos que vão trazer mais ganho de capital e vão ignorar todo o restante, né? Então, eu preciso pensar no objetivo, sim, mas eu preciso também pensar no momento de vida daquele indivíduo para entender se essa carteira está se conversando ou não. Em síntese, só trazer um ponto de fechamento para esse caso, quando nós pensamos em alocação, o primeiro ponto é eu entender o contexto daquela família, entender os objetivos dele. Depois eu olho para a expectativa de cenário econômico, né? Qual que é a expectativa para o dólar, qual é a expectativa para a taxa de juros, qual que é a expectativa da inflação, para depois eu olhar para o produto. Qual é o produto que se enquadra, qual é as classes de ativos que eu vou utilizar para fazer uma alocação coerente. E o que a gente tem visto muitas vezes no mercado é que colocam o produto na frente. Então, qual que é a campanha do mês, qual que é o produto que eu tenho disponível aqui para levar para o meu cliente para eu fazer a alocação. Então, o mercado, não estou dizendo que isso é unanimidade, mas uma parte do mercado acaba trabalhando com uma lógica inversa, que é colocar o produto na frente. E o produto não pode estar na frente. O produto ele atende a uma necessidade. Esse é o ponto-chave. Isso é bem interessante mesmo, essa visão, porque de fato é o contrário, né? Como o Adriano falou, a gente olha cenário e desce até chegar no produto, né? E tem alguns casos que algumas empresas trabalham com essa lógica inversa. O produto e vamos tentar colocar ele no máximo de clientes possível. Mas essa visão ali, a AMB, ela é muito pautada na visão de que a gente
gente afirma, né, categoricamente que a gente não sabe fazer ninguém ficar rico no mercado financeiro. Não é a expertise da MB. Nós utilizamos o mercado financeiro para perpetuar o patrimônio adquirido, né, na economia real, perpetuar esse patrimônio na família. Então, por isso que a gente parte dessa visão de cenário, nessa visão mais conservadora, tendo a rentabilidade, sim, como um fator higiênico, né, senão o nosso trabalho não existiria, mas a gente usa o mercado financeiro para perpetuar o patrimônio na família. Então, a gente vai fazer isso a partir de uma leitura de cenário, um entendimento das necessidades da família, e só muito depois de entender tudo isso é que a gente vai ver o melhor produto e instituição ali que se adequa para aquela parcela do objetivo da família. Perfeito, maravilha. Então, falando em produto que nem sempre se encaixa, né, as soluções dos nossos clientes, vamos falar de um que já foi bastante utilizado aí no passado e que hoje caiu um pouco em desgraça, que é o fundo exclusivo. Então, para esse nosso último caso, nós vamos falar de um cliente que tinha 60 milhões de reais em patrimônio líquido e que, em conversas com um bancão, né, a gente não vai usar o nome aí, mas é um bancão que é aqui do Brasil, né, e ele tinha foco sucessório e tributário e queria uma gestão personalizada do seu patrimônio. Ou seja, um fundo exclusivo poderia dar alguma dessas soluções. E a solução do banco foi iniciar desses 60 milhões com um fundo exclusivo com 25 milhões de reais, um fundo multimercado, que teria ali uma taxa de administração de 0,2% e uma taxa de performance de 20%. Parece ok, né? Parece barato, 0,20 ao ano, né? Uma taxa de performance do que superasse o CDI 20%. Mas a gente sabe agora, né, que com as últimas alterações da legislação, tudo que eu falei nessa frase está errado. Nada que funciona, certo? Daniel, por que se esse cliente tivesse aberto esse fundo exclusivo com esse bancão, ele estaria piorando todas as estratégias que ele queria melhorar? Sim. Bom ponto. Tu foi falando ali das vantagens do fundo exclusivo, eu achei que estávamos em 2022, 2023, né? Mas de fato ali após a mudança da legislação que ocorreu em dezembro, né, de 23, o fundo exclusivo perdeu, né, uma boa parte dos benefícios dele, né? De modo geral, quando a gente constituía um fundo exclusivo, a gente tinha dois grandes objetivos, né, que era a facilidade sucessória, porque as cotas desse fundo exclusivo, eles poderiam e ainda podem ser, né, objetos de doação, né, transmissão do patrimônio em vida, com algumas cláusulas ali de usufruto, enfim. A outra era o diferimento fiscal, porque o Come Cotas, por ele ser um fundo fechado, né, ele tinha o benefício de não incidir a antecipação do imposto, né, que é chamado Come Cotas, que ocorre nos meses de maio e novembro. Após essa lei, né, em dezembro de 2023, que dentre outras coisas, né, alteradas, uma delas foi a incidência do Come Cotas nos fundos exclusivos, o fundo perdeu esse grande benefício, então ficou ali só... O ganho tributário caiu por terra, os fundos exclusivos passam a pagar Come Cotas e ficou ali só com esse objetivo da parcela sucessória, né, vamos botar assim, né, de ser uma cota passível de uma transmissão em vida ali para os clientes. Além, claro, da gestão personalizada. Mas a gente viu que para essa parcela sucessória existem outros produtos mais eficientes, né? Que o fundo exclusivo ele fazia sentido dentro desse contexto de ter esse diferimento fiscal. Perdendo esse diferimento fiscal, a gente viu que o fundo exclusivo ele perde bastante espaço para um seguro de vida, por exemplo, que faz mais eficiente essa parte da transmissão de um patrimônio, né, na sucessão, a própria previdência privada, que a gente já falou aqui várias vezes, e para a parte da gestão personalizada dos investimentos, tem a figura, né, do nosso Family Office, como por exemplo, né, e inúmeras outras consultorias que prestam esse serviço. Então, assim, o fundo exclusivo ele acaba que ele perdeu muito do apelo que ele tinha, né, após essa mudança. E essas taxas ali que tu mencionaste, né, da criação do fundo exclusivo por esse grande banco ali do Brasil, ele acaba que ele é uma excelente ferramenta de transmissão
de patrimônio do cotista para o banco. Né? Ele é um fundo que cobra uma taxa de administração de 0,20, que por si só ela não é uma taxa de administração elevada, mas o 20% do que excede o CDI para um fundo multimercado, ela acaba que é uma taxa muito alta, uma taxa de performance muito alta. E para efeito de comparação, o fundo não precisa fazer nada extraordinário. Tá? Se ele compra um título público federal, uma LFT, que vai ficar com uma taxa média ali de 101%, 102% do CDI aproximadamente, dependendo do vencimento, né? Então o fundo já estaria gerando uma rentabilidade acima do CDI e podendo pegar um pouco dessa rentabilidade ali para o próprio banco, né, como taxa de performance. Então acaba que dentro dessa estrutura, no cenário que a gente tem hoje, o fundo exclusivo ele perdeu o apelo. Né? Tem outras formas, tem veículos isentos de imposto de renda ainda, né, até tudo que foi emitido até 2026, né, teve essa nova alteração de lei, que alguns produtos que antes eram isentos vão passar a ter uma tributação, mas ainda assim são isentos hoje, que a gente consegue fazer uma gestão mais eficiente do ponto de vista tributário também, né, na pessoa física do cliente, ao invés de passar para a estrutura do fundo. Perfeito. Então, e na parte da personalização, a gente ainda tem a carteira administrada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pode centralizar tudo o que ele tiver na vida e fazer uma gestão em casa. Acho que a grande diferença entre esses dois produtos de alocação, assim, digamos, tentando ser mais didático aqui, o fundo exclusivo, todos os ativos do cliente eles são transferidos para uma empresa, para um CNPJ. Então ele tem uma estrutura jurídica. Tem alguns prós e contras? Tem, né? Você está conseguindo organizar um pouco melhor os teus investimentos, mas em contrapartida tem a questão da tributação que o Daniel trouxe, num país onde muitos ativos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então, aonde que nós encontramos uma possibilidade de alocação ideal? Numa carteira administrada. A carteira administrada, ela guarda uma semelhança muito grande com o fundo exclusivo. Por quê? Porque a carteira administrada é quase um fundo exclusivo de um indivíduo. Sim. O único ponto é que eu não estou agrupando esses ativos num CNPJ, eu estou mantendo todos no seu CPF. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma gestão profissional por trás dessa alocação, por trás, né, do gerenciamento dos investimentos e, ao mesmo tempo, uma gestão extremamente customizada ali, podendo possibilitar essa questão de ter ativos ali que não vão ser impactados por imposto de renda. Então, no fim do dia, a mudança de legislação, ela tornou muito menos atrativo, sim, o fundo exclusivo. Mas temos como alternativa aqui um produto tão bom quanto. Se, por um lado, a questão tributária do fundo exclusivo foi impactada pelo surgimento do Comicotas, e isso machuca essa questão, mas não machucou a questão da sucessão patrimonial, porque você ainda pode fazer a doação dessas cotas dentro de um fundo exclusivo e fazer a sua sucessão patrimonial, o planejamento sucessório com esse instrumento. A carteira administrada, ela não impede que isso seja feito. A única diferença é que você vai usar outros instrumentos, né? E nós falamos desses instrumentos agora há pouco, o Trust, falamos do próprio seguro, da Previdência, então eu não perdi aqui a possibilidade. O único ponto é realmente essa personificação, né? Numa estrutura é um CNPJ, prós e contras, e na outra eu tenho mais liberdade de atuação. Até para corrigir rumo, isso fica um pouco mais fácil. O grande ponto antes do fundo exclusivo, porque essa questão tributária ela é tão importante, porque antes você só pagava imposto no resgate das cotas. Né? Você fazia movimentos ali, vencia um CDB. Vencia um CDB dentro do fundo exclusivo. Não havia o que se falar em recolhimento de imposto de renda nesse caso. Ele ia ser realocado em outra classe de ativo ou no mesmo ativo e vida que segue, pagamento de tributo só ao final. Né? Com a Comicotas, que nada mais é do que uma antecipação desse imposto, perdeu totalmente a eficiência do produto. Então, por isso a gente tem preferido... E destrói o compounding, né? O juro sobre juro do imposto que deixa de render, né? Total. Aquele imposto é comido pelo governo e deixa de render e isso ao longo do tempo, em 10, 15, 20 anos, deixa de dar uma rentabilidade mais robusta para o fundo. Exatamente. Tu trouxe um ponto importante. Nós estamos falando de 10, 20, 30 anos. A gente está falando de legado, a gente está falando de perpetuação do patrimônio. Então, não são instrumentos que você faz para ficar um ano na carteira. Não, tem um custo elevado. Esse é um ponto também importante. Para você montar uma estrutura de fundo exclusivo, tem um custo. Isso não é de graça. Né? A carteira administrada, você tem um custo zero para iniciar com uma administração, com uma gestão profissional desses ativos. Né? Então, acaba que ficou muito distante essa questão tributária e acabou praticamente inviabilizando o produto, assim, digamos. Perfeito.
Rapazes, eu acho que nós tratamos de casos específicos, né, e não existe bala de prata, né, para nenhum caso. Todos eles são curadorias, né, de todas as necessidades e especificidades daquelas famílias, daqueles clãs. Mas eu acho que nós conseguimos tangenciar praticamente grande parte, né, a maioria dos instrumentos utilizados como solução para as famílias. Eu acho que quem está nos assistindo pode em maior ou menor grau, refletir o que se aplica à sua realidade e, né, buscar um profissional que possa fazer essa adaptação, né, para suas necessidades específicas. Queria agradecer a participação de vocês, muito obrigado por trazer a inteligência e a expertise de vocês e trazer esses casos tão bacanas. E obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Esse é o último episódio da temporada. Não esqueçam que nós temos um e-book disponível sobre o Herança e Legado, com um resumo de grande parte das soluções que nós trouxemos aqui nos 3 episódios. E até uma próxima.